Sim, nós podemos dizer que a medicina atual ela passa por uma nova revolução. Testes genéticos, inteligência artificial, e isso, por óbvio, nos causa algumas dúvidas. Sobre este tema, nós vamos conversar agora com a doutora Tatiana Bragança de Azevedo de la Justina. Ela é médica e representante do Conselho Federal de Medicina aqui pelo Rio Grande do Sul. Como vai, doutora Tatiana, e fala de onde? Bom dia, estou falando aqui diretamente de Brasília, estou aqui nas instalações do CFM. É um prazer falar contigo, Cris, e com os teus espectadores. É um prazer. A senhora concorda que nós estamos vivendo uma nova revolução na medicina? Eu concordo que nós estamos vivendo uma nova revolução do ponto de vista de tecnologia, e isso são coisas mundiais, né? Não é só na medicina que acontece isso, na indústria, na agricultura, então na medicina não é diferente, né? Então essas descobertas científicas todas, que nunca param, né? Que a ciência sempre evolui, isso causa, de fato, algumas mudanças, né? E cabe a nossa função aqui dentro do Conselho Federal de Medicina é avaliar sempre as questões éticas que envolvem as descobertas científicas, enfim, todos os procedimentos, né, médicos. Então, eu sempre gosto de usar uma frase, né, a frase não é minha, mas é bem importante que as pessoas saibam, né, que nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, esse é o nosso papel. Nós temos que analisar as coisas que estão sendo feitas e avaliar do ponto de vista ético se isso é bom ou não é bom para a sociedade, até que ponto podemos ir, né? Então, não é que o Conselho sempre tem esse balizamento ético em relação às outras coisas, né? Por exemplo, nós temos uma resolução sobre cirurgia robótica, né? Isso é plena tecnologia dentro da área de cirurgia, né? E outras aí, nós temos resoluções sobre telemedicina, né? A resolução 2314 de 2022. Então, temos várias outras resoluções, sempre é o balizamento ético que a gente faz. E com esses avanços tecnológicos, o que nós, pacientes ou clientes do outro lado do balcão, podemos esperar? Mais assertividade, uma maior expectativa de vida? Qual o seu entendimento? Não, seguramente. A maior expectativa de vida é uma característica, porque a ciência serve, entre tantas coisas, serve para isso, né? A gente vai melhorando, em tese, né? Pelo menos a intenção é essa, de melhorar o mundo que a gente vive. É certo que muitas vezes a gente sabe, falaste nas mudanças climáticas, né, que nós estamos vivendo. Isso aí são coisas que a gente trabalhou o mundo, né, de várias maneiras e, eventualmente, esse mundo nos responde de uma determinada forma. Então, em relação à medicina, especificamente, respondendo a tua pergunta, nós temos muitas coisas boas, né? O projeto Genoma, né, desvendar o genoma, né, do ser humano, foi um projeto muito caro, muito audacioso, que demorou de 1990 e foi concluído em 2003. Foram 13 anos de estudos para poder sequenciar todo o genoma humano. Em 2020 foi descoberta a tesoura genética, inclusive as duas cientistas que descobriram ganharam o prêmio Nobel da medicina. E essas duas cientistas conseguiram o sequenciamento, a tesoura genética é tu poder editar geneticamente. Então, em tese, isso seria possível fazer. Então, determinadas doenças que são genéticas, que podem causar determinados transtornos para as pessoas, podem, em tese, ser evitados com isso, né? Mas é claro que entre todas essas coisas precisa muito estudo,
precisa o balizamento ético que eu falei, né? Mas, E claro, a vida da gente vai sendo mais descortinada, o ser humano vai sendo mais descortinado em toda a sua complexidade. doutora, diante desse cenário tecnológico, é quase que um pré-diagnóstico, o médico, o profissional médico, ele não corre o risco de perder o protagonismo? Olha, eu acho que esse assunto é um tema assim que persegue a humanidade, né? Porque vira e mexe, eu acho que desde o Alan Turing, nos anos, acho que foi anos 50 ainda, sempre tem essa história, essa fantasia que as pessoas têm que vão inventar tantas coisas que o médico vai ser dispensável. Jamais o ser humano vai ser dispensável, né? Jamais o ser humano vai ser. E a inteligência artificial, ela é comandada por alguém, né? As informações são alimentadas por seres humanos. Então, a relação médico-paciente continua sendo entre o médico e o paciente. Os avanços científicos vão melhorar, né? Vão dar mais informação, mas não substitui de forma alguma a relação médico-paciente. Se é essa a tua pergunta, não substitui, e isso pode, o padrão ouro de uma consulta médica sempre vai ser presencial, por exemplo, né? E mesmo que a inteligência artificial possa nos dar mais informações, os algoritmos possam nos auxiliar, esses algoritmos são alimentados por seres humanos. O que a senhora que atua no Conselho Federal de Medicina, qual a sua previsão sobre o futuro próximo da medicina? Eu acho que muitas coisas já estão sendo, né, previsíveis, muitas coisas. A medicina de precisão, né, ela está sendo cada vez mais próximo, né, da gente. A maior prevenção, a personalização do tratamento. Imagina a gente conhecer toda a parte genética do indivíduo, né, como funciona, quais são as características, como aquela pessoa vai responder, se aquela pessoa vai poder ter um tipo de câncer, se esse tipo de câncer vai responder a X medicamento ou não, né? Então, isso vai, como futuro, certamente vai aumentar a longevidade das pessoas, né? Isso é bem óbvio, né? Digamos assim. E isso é o que tem acontecido, né? As pessoas duravam muito menos tempo do que duram hoje, né? Nos anos 50, nos anos 60, as pessoas morriam muito mais cedo, né, do que hoje. Nós temos pessoas aí com, sei lá, mais de 90 anos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma cidade, acho que é Veranópolis, que é uma cidade que tem grande longevidade. E as pessoas, de modo geral, estão durando mais. Mas, claro, tem que durar mais com qualidade, né? Isso é o mais importante. Como a gente sempre frisa aqui no De Bem com a Vida, o maior tesouro que uma pessoa pode ter é a sua saúde. E dentro dessa perspectiva, nós agradecemos muito a sua presença aqui no De Bem com a Vida, doutora Tatiana. Muito obrigada. Um abraço, Cris. E disponha sempre. Com certeza, vamos voltar a conversar sobre este tesouro que é a saúde. Um abraço, doutora. Um abraço.